E aí pessoas, bem, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou montar uma configuração Ryzen com peças compradas pelo AliExpress. Essa vai ser uma configuração básica, uma configuração de entrada, até porque eu não tinha muito dinheiro para gastar mais do que isso, para comprar peças mais caras, então vai ser o jeito. E outra coisa é que essa é a minha primeira configuração AMD há muitos anos. Eu fiquei muito tempo mexendo somente com Intel, mais especificamente com a plataforma AOS 55. Então eu ainda estou meio desatualizado. Mas vamos começar. Primeiro eu tenho aqui a placa-mãe, é uma placa-mãe da Colorful AB350MK Pro e ela custa R$300 hoje, embora eu tenha comprado mais barato. A segunda peça é o processador, um AMD Ryzen 3200, é um quad-core, 4 threads e custa hoje atualmente cerca de R$190. É um processador que compete mais ou menos com o i5 de terceira geração, igual ao 3570, só saberem em testes. O terceiro componente é memória RAM. São duas memórias RAM Rhino DDR4 de 4 GB, funcionando a 2400 MHz. Cada uma sai hoje por R$85. Não é uma super memória RAM, mas dá para o gasto. E o quarto componente é o SSD. No caso, o que eu estou segurando é um SSD de 240 da Kingdian. Mas eu vou fazer diferente dessa vez. Eu não vou colocar no orçamento os preços de um HD de 500 GB. Muitos testes estão saindo aí e comprovando que os SSDs podem durar tanto quanto HDs. Então o que eu vou recomendar nesse vídeo é um SSD maior. Tipo esse aqui de 720 GB da Weijinto. Ou pode ser também um de 500, vai depender do quanto dinheiro você tiver. Um SSD de 500 da Kingdian, por exemplo, está a R$210 atualmente. E esse é o preço que eu vou considerar nesse vídeo. O meu SSD primário é esse aqui da SanDisk. Eu vou usar nesse vídeo porque todos os meus programas estão nele, mas vocês usem os SSDs que mais acharem interessantes. Embora, como eu já tenha dito em alguns outros vídeos, eu não recomendo muito tentarem usar da Kingston, porque os baratinhos, tipo aquele V300, são meio ruins. Então eu não recomendo muito. O quinto componente é o cooler. Esse aqui é um Aigo E3. Ele está comigo faz bastante tempo e custa cerca de R$100 atualmente. É um cooler bem interessante, cabe em várias plataformas, incluindo LGA 2011. E também vou usar essa pasta térmica da China, a PC Cooler GT1 Extreme Grease Pro. É uma pasta bem interessante pelo preço. Eu quebrei a ponta, mas ela passa bem. O sexto componente é um RX 480. Essa aqui é da XFX e eu vou usá-la para testar o processador para ver se ele é bom ou não. Mas essa aqui é uma placa cara e ela é por volta dos R$500. Então a gente tem, por exemplo, outras placas como a GTX 960. Essa aqui. Ela custa atualmente cerca de R$320. É uma placa de vídeo bem interessante. Eu gosto muito do custo-benefício dela. Mas se o dinheiro estiver curto, também existe outra opção que é a GTX 750 Ti. Ela custa atualmente R$220. Essa aqui que eu tenho um modelo da Gigabyte Dual Fan. Bem bonitinho e bem compacto. Mas provavelmente não conseguirá jogar todos os jogos em Full HD. Muitos vão ter que reduzir a resolução. O custo-benefício fica ali perto da GTX 960. Então eu vou considerar o preço dela, R$320. E agora os componentes comprados aqui no Brasil mesmo. O primeiro é a fonte. A minha é uma fonte da Cooler Master, uma G550M. Ela é bem potente, 80 Plus, eu comprei por um preço bem interessante, mas não precisa ser uma fonte dessa potência toda. Pode ser uma fonte de 400, 450, mas de boa procedência. Eu vou colocar o valor na base dos R$200. E por último, o gabinete. O meu que eu vou utilizar nesse vídeo é o que eu sempre utilizei desde o começo do canal, que é um Kuga MX300. Esse gabinete não é vendido mais, mas existem vários outros gabinetes aí e eu acredito que vocês conseguirão um gabinete interessante por cerca de R$180. Então é o valor que eu vou utilizar. E é isso. O valor médio atual dessa configuração é de R$1.670. Ela ficou bem mais cara que as outras configurações, mas infelizmente o dólar está caro.
Com o dólar baixo, eu paguei cerca de R$ 1.500, mas não podemos fazer muita coisa, né? Bem, e agora vamos para a montagem. Lembrando que eu não vou fazer testes hoje, somente montar e ligar para ver se está tudo certo. Eu vou começar pelas memórias. Foi um pouco difícil de encaixar, uma estava bem dura, mas no final deu certo. Depois disso a gente vai pegar o processador e vai lembrar que os pinos são no processador. É diferente da plataforma da Intel em que os pinos são na placa, então tomem cuidado. O encaixe é na posição lateral, se você for comparar com o da Intel. Então eu acabei virando a placa-mãe para ficar mais fácil de encaixar. E após isso eu aplico a pasta térmica, é bem simples, nem espalhei nem nada, eu estava com pressa no momento. E depois eu já coloquei o cooler da Aigo, foi também bem fácil de encaixá-lo. E aí a gente parte para o gabinete, primeiro eu coloquei a fonte, depois o espelho e por final a placa-mãe. A placa-mãe que fica bem pequena nesse gabinete. Após isso eu passei os cabos para trás e fui encaixando de um por um. Foi um pouco difícil encaixar o cabo de 4 pinos, eu tive que tirar a parte de cima do gabinete, mas depois deu certo. E aí eu coloquei a placa de vídeo e depois disso era só encaixar todos os cabos na sua devida posição. Lembrando que os cabos da parte de baixo eles são ali mais fáceis de instalar caso você não tivesse com a placa de vídeo. Mas eu gosto de complicar as coisas, então primeiro eu coloquei a placa de vídeo e depois eu coloquei os cabos da parte de baixo. Ficou faltando somente o cabo do cooler frontal do gabinete porque o cabo simplesmente não chegou. Ele não era tão longo para a conexão da placa-mãe, infelizmente, até porque o modelo da placa-mãe é bem pequeno comparado com o que eu uso normalmente. E de resto era só fazer as conexões do gabinete, a parte frontal, e depois disso instalar os HDs também. Eu estou usando aqui no caso 2 SSDs e um HD de 3 teras. E é isso, pessoas, olha só como que ficou. Como sempre, um tanto bagunçado, nada muito chique, mas montando aqui rápido foi o que eu consegui. Ficou até legal por causa da cor, ficou tudo preto basicamente, preto e prata. Bem, e agora vamos testar, né? Eu coloquei o gabinete na parte de cima da minha bancada para ficar mais fácil. E 2 avisos que eu queria dar para vocês. Primeiro, sempre verifiquem na parte de baixo ali se não tem nenhum cabo batendo com o cooler. No meu caso tinha. E o segundo aviso, que é mais um alerta sobre a placa-mãe, é porque na hora que eu puxei o cabo SATA para não bater no cooler da placa de vídeo, meio que deu pau na saída SATA. Simplesmente ela abaixou demais, parece que a solda estava muito fraca, parece que não estava preso muito bem. Então vocês podem ver aqui que o cabo SATA está para baixo. Aconteceu basicamente o mesmo que tinha acontecido com aquela minha placa-mãe LGA 2011. A conexão USB 3.0, aquela parte verde de plástico, ela saiu. Então ela não estava muito bem presa. E aconteceu o mesmo com essa placa-mãe aqui, o SATA 3 saiu. Eu tive que colocar de novo porque na hora que eu puxei, ela estava muito frouxa. Eu não sou uma pessoa ogra. Eu acho que não, pelo menos. É porque eu acho mesmo que a qualidade de construção dessas placas aqui não estão tão boas quanto antigamente. Eu não sei se é porque são da China ou simplesmente porque todas as placas-mães de baixo custo não são aquela Brastemp. Então vai o aviso para vocês aí. Mas fora isso, ela ligou tudo normal. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouco da BIOS dela. Como você pode ver no modelo mais novo, o Wi-Fi. Mas eu não achei muitas opções na BIOS, muito menos sobre overclock. Na verdade, a única opção de overclock foi de memória RAM, que eu conseguia aumentar para 3200 se a memória RAM desce, né? Mas eu não achei opção para fazer overclock no processador. Isso me faz lembrar que essa placa-mãe aqui só tem 4 pinos de alimentação lá para o processador. Então talvez seja por isso. Geralmente as placas-mães com overclock, elas têm 8 pinos, igual aquela Z77 que eu tenho, a P8 P67. Essa aqui não, ela só tem 4. Então realmente eu acredito que essa placa-mãe não suporte overclock. Existe a opção de atualizar BIOS, eu ainda não atualizei. Talvez eu consiga fazer alguma coisa com ela, mas com a BIOS que ela vem, realmente não achei nenhuma opção para overclock de processador, somente de memória RAM. Então vocês fiquem cientes disso. Essa placa-mãe aqui parece basicamente uma B310 com chipset da B350 e nada mais. Mas deixando isso de lado também, eu tinha que ver pelo menos se o computador ia ligar tudo certo ou se teria algum outro problema inesperado. Mas não foi o caso, o computador ligou. Eu tive problema só com tela azul, mas é porque eu estava com o driver da ASUS. Após tirar o driver da ASUS, o computador iniciou normalmente. E enfim, aqui está, pela tela do computador já, um
Ryzen 3 1200, aqui estão as especificações dele pelo CPU-Z. Como eu já havia dito, é um processador com 4 núcleos e 4 threads. Ele funciona numa velocidade de 3.1 GHz, parece bastante com aquele 3570K. Aqui as informações da placa-mãe, da BIOS, que é uma BIOS de 2018. Depois disso nós temos as memórias funcionando certinho, 2400 MHz. Pelo menos eu sei que essa placa-mãe tem a opção de aceitar 3200. No site não informava que aceitava, mas parece que ela informa sim. E agora sobre temperatura. A temperatura do processador está boa, está atualmente a 35.8, então isso está tranquilo. A da placa-mãe está a 47 graus, um pouco alto, mas tudo bem. Mas já se vocês virem aqui no auxiliar TIM 1, TIM 2 e TIM 3, tem uma temperatura muito estranha aqui, 110 graus, 107 graus. As pessoas pediram para eu ter cuidado ali com o VRM dessas placas-mães porque elas tendem a esquentar demais. Então é bom que vocês reparem nisso também. Eu não tinha no momento desse vídeo um termômetro, mas eu comprei e no futuro eu vou testar aí para ver como que anda a temperatura dos VRMs. Mas no momento meu foco mesmo era ver se estava tudo funcionando certinho. Por isso eu resolvi fazer também um benchmark, fazer um comparativo aqui rapidamente. Deu o resultado já. Eu vou comparar com os resultados que eu já tinha de outros processadores. Como vocês podem ver, ele fez 1300 pontos no multithread e 325 no single thread. E aquele 3570K ele fez 1434 no multithread e 374 no single thread. Pelo menos por esses dados aqui significa que o 3570K é um pouco mais rápido do que esse Ryzen 3. Mas eu vou fazer os testes aí igual eu fiz com aquele E3 1230 e a gente vai ver em situações mais de uso diário se esse desempenho que o CPU-Z disse que era inferior vai continuar sendo inferior em outras tarefas, como por exemplo renderização, encode e outros programas. Eu tenho alguns outros comparativos aqui, com por exemplo o S5 2620 versão 2, o S5 2640 versão 1, e o resultado é basicamente o que já havia sido visto. Esses CPUs da linha Xeon S5 eles são melhores no multithread, bem melhores, mas eles perdem no single thread. Eu também não tenho os testes ainda com os Xeons, mas podem ter certeza que eu farei com todos esses processadores aqui testes tanto dentro quanto fora de jogos. Então fiquem tranquilos que haverá sim. Eu estou meio sem tempo no momento, estou fazendo as coisas bem lentamente. E por hoje é isso, pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Ainda vou mexer bastante nessa plataforma. Já tenho um outro processador aí um pouco mais forte a caminho. Mas, a princípio, a minha primeira impressão é que não vale tanto a pena investir baixo em um Ryzen. Você vai ter que investir um pouco mais para ter um desempenho superior a processadores já antigos da Intel. Pelo menos é o que aparenta. Por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. E valeu, falou e tchau!